Podei-vos assentar. Podei-vos assentar. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 30, mesmo assentados. Hebreus 11, a partir do versículo 30. Vamos meditar em alguns versos aqui de Hebreus capítulo 11, a partir do verso 30. Diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a partir do verso 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Hebreus 11, verso 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Então, irmãos, eu vou ir parando aqui, que vou correr, para dar tempo de a gente, meia hora, 40 minutos terminar, para podermos orar. Então, Hebreus 11, versículo 30, pode manter no 30. Tá. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Em caso você leia, lá em Josué, capítulo 6, diz que a cidade estava fechada, muito bem fechada, ninguém saía, ninguém entrava, por causa dos inimigos. Aí, durante todo o capítulo 6, Deus começa a dar instruções para Josué, para que a muralha venha cair por terra, né? Para que a bênção acontecesse. Pode deixar lá no Hebreus, por gentileza? Capítulo 11, verso 30. Isto. Então, pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Aí pode dar sequência agora. Vamos ler até o verso 40. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque e de Sansão, e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, tudo pela fé. Alcançaram promessas, e homens, aqui, irmãos, eram homens e mulheres iguais a nós. Amém, irmãos? Iguais a você, iguaizinhos a nós. Alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram, então, mesmo pela fé, teve uns que passou numa prova muito grande, porque pela fé vencemos também. A fé nos ajuda a vencer, mas a fé também nos dá resiliência, resistência, para permanecermos firmes quando a luta está muito grande. Então estamos vendo aqui, uns foram o quê? Torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, mas pela fé permaneceram firmes. Aleluias! Pela fé ficaram firmes, foram apedrejados. Temos a história de Estevão, o primeiro mártir que foi apedrejado. Então, a vida cristã não é só mar de rosas,
Caminhar com Deus não é só mar de rosas, tem luta, tem prova, mas estamos vendo aqui que pela fé foram apedrejados, cerrados, diz, não está na Bíblia, mas diz a tradição que o profeta Isaías foi cerrado ao meio, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Lembra de Jezabel? Que passou ao fio da espada os profetas do Senhor? Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, mas manteram a sua fé. A fé ajudou esses homens, essas mulheres a perseverar, a continuar, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Até aqui. O tema da mensagem que Deus quer falar conosco nessa noite, o tema é a fé que conquista e persevera. A fé nos ajuda a conquistar e a fé nos ajuda a perseverar. Perseverar quando as portas não estão abertas ainda. Perseverar quando as coisas não aconteceram ainda. Então a fé, ela nos ajuda a conquistar e a perseverar. Amém, irmãos? A fé que conquista, persevera. Aleluias! Graças a Deus. Uma das definições de fé, são várias, mas uma que eu gosto muito, é que a fé é agir conforme você crê. O que é fé? É agir conforme você crê. Naquilo que você crê, você age conforme aquilo que você crê. Essa é uma definição espetacular de fé. É a pessoa que age conforme ela crê. Eu quero pegar um exemplo com os irmãos aqui. Mateus 9, verso 20. Vamos ler até o verso 22. Diz assim: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, uma hemorragia constante. Ela perdia sangue constantemente, 12 anos. Chegando por detrás dele quem? De Jesus, tocou a orla de sua roupa. Agora, por que é que ela tocou a orla da roupa de Jesus? Porque dizia consigo, ou seja, aqui, com certeza, ela já tinha ouvido falar que existe porque ela procurou ajuda em vários médicos, com várias pessoas, e ninguém pôde curá-la. Mas com certeza ela ouviu falar de alguém que poderia solucionar o problema dela. Aí é por isso que ela disse isso daqui. Ela chegou e tocou na orla, mas por que ela fez isso? Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, isso aqui é o que ela cria. Aleluia. Então preste atenção. Fé é agir de acordo com aquilo que eu creio. Aleluias. Se eu tão somente tocar a sua roupa, então isso daqui era uma coisa que aquela mulher cria. Aleluia. Tem muita coisa boa para você crer, que está aqui na palavra de Deus. Tem muita coisa boa para eu crer, que está aqui na palavra de Deus. Mas aí a fé é eu agir
de acordo com aquilo que eu creio. Se eu tão somente tocar a sua roupa, ela diz, ficarei sã. Ela cria nisso, ela acreditava nisso. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha. A tua o quê? Porque ela agiu de acordo com aquilo que ela crê. Aleluia. Oi, irmãos. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Ficou curada. Então, irmãos, para ela tocar nas vestes de Jesus, ela tinha que primeiramente crer. Então ela ouviu falar e ela creu. Mas não basta você dizer, eu creio que Deus vai mudar essa situação, eu creio que Deus vai fazer isso na minha vida, eu creio que Deus vai fazer aquilo na minha família, eu creio, mas você não pode só crer. Irmão, você tem que crer e agir. E agir de acordo com aquilo que você crê. Porque ela creu, mas ela também tinha que agir. O que ela cria era verdade. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. É uma verdade. Isso é verdade. Mas não teria tido resultado nenhum se aquela mulher não tivesse feito o que ela fez. O que? Ela foi e tocou em Jesus. Ela venceu os obstáculos, ela venceu, ela não queria saber quem estava no caminho dela, ela cria em algo e ela agiu de acordo com aquilo que ela crê, porque ela sabia que ela ia ser curada conforme ela foi curada, porque ela agiu. Apenas crer não muda a situação. Amém, irmãos? Apenas crer não muda a situação. Você tem que agir. Eu tenho que agir. Agir como? Agir conforme eu creio. Aleluias. Deixa eu acelerar aqui. Tem muita coisa boa que Deus quer nos ensinar. Precisamos agir, irmãos, conforme a gente crê. No caminho do agir, vai vir muitas vozes competindo com a voz de Deus, vão vir muitas pessoas dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer. Teve uma mulher na Bíblia porque a fé também ela precisa ser persistente. Teve uma mulher na Bíblia que veio gritando, clamando atrás de Jesus, e mandaram que ela se calasse, ela gritava cada vez mais. Aí Jesus falou assim, olha, eu não fui enviado senão aos meus filhos, não vou dar alimento para os cães. E mesmo assim, não tem problema não, até os cães também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, porque ela queria ser curada, ela queria uma bênção na vida dela, ela queria uma vitória, e ela não desistiu, ela persistiu. Irmãos, a nossa vitória vai vir quando a gente persistir, crendo, confiando. Ou seja, você pega uma palavra de Deus para a sua vida, eu não sei qual área da sua vida, qualquer palavra, na área do seu filho, na área da sua filha, na área do seu esposo, no seu casamento, financeiro, não sei qual área. Aí você pega uma palavra de Deus, porque essa palavra aqui, Ele exaltou acima do seu trono. Essa palavra precisa se cumprir. Aí você pega a palavra de Deus, que isso aqui é para a minha vida, eu creio que vai ser assim na minha vida. Aí o que você faz? Começa a agir conforme você crê. Começa a agir conforme você crê. Porque a fé é agir conforme a gente crê. Aí que as coisas começam a acontecer. Então, se essa mulher aqui não tivesse feito nada, se ela cresce, acreditasse que se tocasse em Jesus seria curada, mas não fizesse nada, nada aconteceria. É igual, por exemplo, irmãos, imagina que chega uma pessoa na igreja aqui, desnutrida, no último grau de desnutrição, fraca, mas fraca. Aí digamos que o doutor Vinícius está aqui,
Aí ela vem e cai desmaiada aqui na frente. Aí ele vem consultar essa pessoa, vem olhar. Fala assim, ó, ela está fraca. Se ela não comer nas próximas meia hora, ela vai morrer, ela vai vir a óbito. Ela tem que se alimentar. Ela está num grau muito alto de desnutrição, ela tem que se alimentar. Aí essa pessoa se reanima, alguém põe ela sentada aqui. Aí os irmãos solidários vai nas padarias, vai nos mercados e traz verdura. A verdura não, né? Quem quer comer verdura, né? Traz lá uma fruta, traz lá um biscoito, traz lá um suco natural, algo para ela poder se alimentar. Aí traz aquele monte de coisa e põe aquele banquete na frente dessa pessoa. E ela desnutrida. E o médico já falou que se ela não comer nas próximas meia hora, ela vai morrer. Aí alguém vem e pergunta, olha, você crê que se você se alimentar, isso vai impedir que você morra, porque você está desnutrido? E a pessoa responda, eu creio que se eu comer, eu não vou morrer. E ela fica diante daquela mesa, com todos os alimentos, proteínas, nutrientes que poderiam salvar a sua vida, ela fica diante da mesa e não come. Aí passa meia hora e ela morre. Quer dizer, o que ela crê é verdade, que se ela comer, ela vai sobreviver. Mas ela não agiu conforme ela. Oi, irmãos. Assim é Deus. Quero dizer uma coisa. Quando Jesus disse assim, está consumado, está tudo pronto. Quero dizer uma coisa, está tudo pronto na sua vida, está tudo pronto na minha vida. Irmãos, os depósitos de Deus estão abertos para mim e para você, mas eu preciso agir de acordo com aquilo que eu creio. O que eu preciso, Deus já tem pronto para mim. O que você precisa, Deus já tem pronto para você. Mas você precisa agir conforme você crê. Quem toma posse das bênçãos? Quem age conforme crê. A mulher falou, se eu tocar nele eu vou ser curada. Ela foi, tocou e foi curada. É quando a gente age conforme a gente crê. Amém, irmãos? Não fica igual aquela pessoa na ilustração, não. Tem uma mesa de alimentos que pode salvar a vida da pessoa. Ela acredita, ela crê que pode salvar, mas não age para comer, não age para se alimentar. Irmãos, assim é Deus para você e para mim. Deus tem coisas grandes para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, vamos agir pela fé. Vamos agir pela fé. Agir, não é ficar parado. O capítulo 11 de Hebreus que nós lemos é conhecido como a galeria dos heróis da fé. O verso 30 ao 40 que lemos nos apresenta exemplos de pessoas que pela fé conquistaram vitórias extraordinárias. Pessoas que pela fé conquistaram vitórias extraordinárias, suportaram dificuldades extremas. Irmãos, e a mensagem aqui é que a fé verdadeira não apenas traz conquistas, mas também nos sustenta na provação. A fé genuína nos sustenta na provação. E vamos falar 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo é a fé que conquista. Versículo 30 ao 34. Pela fé caíram os muros de Jericó. Está lá. Aí em casa você leia o capítulo 6 de Josué. Em casa você leia. Está lá. Pela fé caíram os muros de Jericó. Jericó era uma cidade, fortaleza, que estava... E aí o texto diz assim, Jericó estava fechada, muito bem fechada, ninguém saía e ninguém entrava. Estava rigorosamente fechada. E o povo de Deus, para conquistar a bênção deles, eles precisavam passar por Jericó. Está entendendo, irmãos? Jericó estava no caminho que o povo de Deus precisava passar para alcançar a sua bênção. Ele tinha que passar por Jericó. Agora, como vencer Jericó? Uma muralha de muros com 9 metros de altura em algumas partes, 6 metros de espessura. Como vencer? Aí Deus
começa a dar mandamentos. Leia o capítulo 6 todo em casa de Josué. Vocês façam isso, façam aquilo. Começou a dar mandamentos. Rodeiem a cidade 7 vezes. No último dia, 7 dias. No último dia, 7 vezes. Sem conversar com ninguém. Em silêncio. Em silêncio. Irmão, em silêncio. Isso aqui é poderoso. Em silêncio. Em silêncio. Aleluias. Enquanto a porta não abre, em silêncio. Irmãos, não tem o que falar, em silêncio, sem murmurar, sem reclamar. Que tem gente que não aguenta, começa a reclamar. Aí Deus falou assim, é para rodear a cidade em silêncio. Aleluia. Aí pela fé eles começaram a rodear a cidade. O primeiro dia, todo mundo em silêncio. O segundo dia, o terceiro, o sétimo. No sétimo deram 7 voltas. Aí os instrumentistas tocaram. Aí eles gritaram. Aí o que aconteceu? Pela fé, a fé que conquista. Aí pela fé os muros de Jericó caíram por terra. Os muros ruíram. Ali foi pela fé, porque a fé traz conquistas para a minha vida e para a sua vida. A fé, quando a gente age a fé, age conforme nós cremos. Então pela fé caíram os muros de Jericó. Aleluia. Essa muralha também vai cair em nome de Jesus. Vá rodeando ela pela fé, mas sem murmurar. Eu ouvi algo interessante ontem. Alguém falou assim: irmãos, não tem nada para falar? Fica quieto. Deixa as pessoas achar que você é tolo. Fica quieto. Aí ele falou assim: e não fale nada, porque se você falar, pode... como é que é? Se você falar, pode... você pode... fugiu a memória aqui agora. Se você falar... Fique em silêncio e deixe que as pessoas pensem que você é tolo. Mas fique em silêncio, não fica murmurando não. Porque se você falar... Fugiu a palavra aqui agora. Se você falar... Fugiu a palavra. Agora não adianta que não vai vir. Então, irmãos, é para rodear a cidade em silêncio, sem murmurar, sem reclamar. Tá bom, irmãos? Sem reclamar, vai rodeando em silêncio. Deus está trabalhando, Deus está no controle. Então, pela fé... pode voltar, por gentileza? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Verso 31. Pela fé, Raabe, estava onde era a casa de Raabe? Em cima dos muros de Jericó. Aí, depois de casa você leia. Raabe falou assim, aí os espias foram lá, na casa de Raabe. Aí Raabe falou assim: eu tenho ouvido, olha só, eu tenho ouvido o que o Deus de vocês tem feito. A fama do Deus de vocês está chegando até nós, eu tenho ouvido. Aí ele falou assim: então se você nos ajudar, porque Jericó vai ser destruída. Se você nos ajudar, a sua casa vai ser poupada. Ela falou assim, só eu não, tem que ser eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo que eu tenho, tudo, tem que ser tudo salvo. Aí eles concordaram com ela. Só que é o seguinte: você vai e coloca um fio vermelho na janela, que vai ser tudo destruído, mas a sua casa não vai ser destruída. Aí, pela fé, a Raabe foi e colocou aquele cordão vermelho lá, porque ela ouviu dizer do que Deus faz pelo povo dele. Ela falou assim: peraí, esse Deus é poderoso mesmo. Eu creio que esse Deus é poderoso. Aí o que ela fez? A fé é agir conforme a gente crê. Mas eu creio que esse Deus é poderoso, então eu vou colocar o cordão vermelho. Muita gente assim com ela: Raabe, você está ficando doida. Raabe, você enlouqueceu. Raabe, você não sabe o que faz. Irmãos, para de ouvir o que as pessoas dizem a seu respeito. Se você estiver obedecendo a palavra de Deus, vai nessa tua força, vai nessa tua fé, continue crendo. Aí ela pôs o cordão vermelho lá. Aí pela fé, a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Por quê? Porque ela agiu conforme ela crê.
ela ouviu dizer que Deus é poderoso e agiu conforme ela crê. Irmãos, isso aqui é poderoso demais. Vamos agir conforme a gente crê. Vamos agir conforme a gente crê. Aleluias! E que mais direi? Faltar-me-ia um tempo contando de Gideão. Gideão tinha um exército de 20 mil ou 21 mil. Pastor Moisés, 30 mil, 32 mil. Pastor Antônio está aqui. Gideão com um exército de 32 mil. Deus falou, tem muita gente. Aí de uma vez só voltaram 20 mil. Não, 10 mil. De uma vez só voltaram 10 mil. E o exército que ele iria enfrentar era um exército numeroso, está na Bíblia. Era numeroso o exército que Gideão iria enfrentar. Aí de uma vez só volta 10 mil, sobraram 22 mil. Aí então tem muita gente, aí voltou mais, tem muita gente. Aí no final ficou 300 homens. E aí pela fé, com 300 homens, Deus deu vitória para Gideão e para o povo de Deus, pela fé. Porque a fé é agir conforme a gente crê. Gideão falou assim, eu creio que Deus é poderoso, mas com 300 homens, eu não vou encarar essa turma não. Mas não, Gideão agiu conforme ele crê. Se Deus falou que é com 300 que vai dar a vitória, é com 300 que a porta vai abrir, é com 300 que o milagre vai acontecer. Aleluias! E que mais direi? Faltar-me um tempo falando de Gideão com 300 venceu, de Baraque, de Sansão pela fé, diz a Bíblia que ele rasgou um leão, como se fosse um cabrito, como se fosse uma carne cozida. Ele rasgou o leão no meio, abriu o leão no meio. Foi pela força de Sansão? Não, foi pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus e pela fé. Verso, e de Jefité, e de Davi, ele venceu o gigante Golias, mas antes ele matou um leão, ele matou um urso pela fé, aleluia, pela fé. E de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, aleluias, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Daniel na cova do leão. Daniel na cova do leão. Está lá do leão. Daniel, obedece o edito do rei aqui. Não vou obedecer. Obedece, não vou. Não vai? Então vai para a cova. Não vou para a cova, mas não vou obedecer. Aleluias. Eu encaro o leão, mas não obedeço. Aí lançaram Daniel na cova dos leões. Lança Daniel. Aí, irmãos, diz a Bíblia que Deus enviou o anjo que fechou a boca do leão. Aleluias! Por quê? Porque Daniel agiu pela fé. Eu vou agir segundo eu creio. Eu vou para a cova, mas não desobedeço o meu Deus. Aí diz a Bíblia que Deus fechou a boca do leão. Mandou o anjo e fechou a boca do leão. Está com a boca fechada, não tem que... Ele queria até comer, mas não pode. Aleluias! Aleluia! Aleluia! Aí o rei gostava muito de Daniel, chegou com voz triste lá. Daniel, servo do Deus Altíssimo. Até o rei reconhecia. As pessoas precisam reconhecer isso na sua vida, na minha vida. Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha te livrado. Aí Daniel lá de dentro, o rei falou assim, não vai ter voz nenhuma. Aleluias. Mas Daniel agiu pela fé, Daniel agiu conforme ele crê. Aleluia! Vive o rei! Aleluias! O Deus a quem eu sirvo! Aleluias! Então, irmãos, temos que agir pela fé. Fé é agir de acordo com aquilo que eu creio. Ô, irmão, se Deus fechou a boca do leão, apagaram a força do fogo. Sadraque, Mesaque, Abednego.
Desobedece? Não. Obedece ou desobedece? Não, obedecer a Deus. Não vou te obedecer, não. Sai para lá. Então vai para a fornalha. Aí aqueceram a fornalha mais ainda. Eu não sei por que aquecer mais. Qualquer fogo queima. Aqueceram a fornalha mais ainda. Aí quem foi lançar Sadraque, Mesaque e Abednego? Diz a Bíblia que o fogo, olha a força. Era para eles, quando caírem lá dentro, serem incinerados. Lança lá na fornalha. Lançou. Aí o rei chegou e está olhando assim, falou assim, mas engraçado, nós não lançamos aqui 3? Sim, ó rei. Então não sei fazer conta. Eu estou vendo 4. E o 4 tem a semelhança dos deuses. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque agiram pela fé. Agiram pela fé. Fé é agir de acordo com aquilo que eu creio. Se eu creio em Deus, eu vou obedecer a Deus. Nem um fio do cabelo da cabeça deles foi queimado. Tirei de lá. Tirou. Aí estavam todos ilesos. Sabe por quê, irmãos? Apagaram a força do fogo pela fé. Apagaram a força do fogo pela fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram forças. Sansão pecou, errou, com os olhos vazados, amarrado, cego, dando de palhaço, girando aquele moinho, cego, falou: Senhor, aleluia, da fraqueza tiraram forças, ele errou, mas ele se arrependeu. Senhor, faz mais uma vez, faz mais uma vez. Aí, irmãos, aleluias, o poder de Deus veio sobre ele, e ele foi naquelas colunas e derrubou aquilo tudo. Ele tirou força da fraqueza, aleluia, pela fé. Pela fé. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos, puseram em fuga os exércitos de estranhos. Então, a fé que conquista. Gideão, Baraque, Sansão, Davi e outros venceram exércitos, realizaram grandes feitos, porque confiaram em Deus, porque agiram conforme eles creram. Irmãos, guarda isso. Uma das definições de fé: eu vou agir conforme eu creio. Aleluia. Eu não estou vendo nada acontecer ainda, mas eu vou agir conforme eu creio. Aleluia, isso é fé. Isso vai derrubar aquela muralha, isso vai abrir aquela porta, isso vai operar um milagre na sua vida e na minha vida. A fé nos capacita a alcançar o impossível quando obedecemos à direção de Deus. A fé nos capacita a alcançar o impossível quando obedecemos à direção de Deus. Mateus 14, verso 28. Deixa eu acelerar mais um pouquinho aqui. Mateus 14, 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: estava no mar, tempestade. A fé nos capacita a alcançar o impossível. O que Pedro fez aqui é algo impossível. Aleluia. Alguém consegue andar sobre a água? Não consegue, porque a água é líquido. Nós andamos em cima de algo que é sólido. Por quê? Porque a fé nos capacita a alcançar o impossível quando obedecemos a direção de Deus. Aleluias! Aleluias! Lembra da muralha de Jericó? Em casa leia o capítulo 6, 7 de Josué. Faz isso, e no final a muralha caiu. Porque a fé nos capacita a alcançar o impossível quando obedecemos a direção de Deus. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aleluias.
E ele disse: vem. Olha só, ele obedeceu a palavra de Jesus. E ele disse: vem. Aí, irmãos, fé. Então Pedro, ele creu que aquilo era uma verdade. Amém, irmãos? Ele creu que aquilo era uma verdade, porque ele vê Jesus andando sobre a água. Aí ele crê que aquilo é uma verdade e disse: vem. Aí, fé é agir de acordo com aquilo que eu... mas andar sobre a água é impossível. Não olhe para isto. Fé é agir de acordo com o que eu creio. A situação que eu estou vivendo, Deus me deu uma direção, mas eu acho que é impossível. Não, para de falar o que você acha e obedeça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, o que ele fez? Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aí, irmãos, quando você estiver andando sobre as águas, irmãos, pare de olhar a situação. É difícil, mas para de olhar situações, circunstâncias, porque quem anda com Deus não anda por aquilo que ele vê, tem que andar por aquilo que ele crê. Eu creio que Deus está nesse negócio, eu creio que a porta já está se abrindo, eu creio que o milagre está acontecendo, o que eu estou vendo não vai abalar a minha fé. Continua caminhando, crendo pela fé. Aí, ele sentindo, ele andou, porque ele agiu conforme ele crê, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de quê? Pequena fé. Por que duvidastes? Então, irmãos, a fé nos capacita a alcançar o impossível quando obedecemos a direção de Deus. Aí quando você começar a andar sobre as águas, não sei qual é a água que você vai andar, e você começar a ver o vento forte, continue andando, continue crendo, continue confiando. Aleluias! Quando enfrentamos desafios, precisamos lembrar que Deus é poderoso para operar milagre na nossa vida. Aleluias. Quando enfrentamos desafios, precisamos acreditar que Deus é poderoso para operar milagre na nossa vida. O Deus que nós servimos é Deus de milagres, é Deus de milagres. Nós cantamos que nosso Deus é Deus de milagre. Então haja segundo aquilo que você crê. Falamos que Ele é Deus de milagres, mas não damos um passo de fé. Oh, aleluias. Então, em primeiro lugar, a fé que conquista. Em segundo lugar, vamos ver a fé que persevera em meio ao sofrimento. Versículo 35 em diante. A fé, voltando para Hebreus 11:35. A fé que persevera, a fé que persevera em meio ao sofrimento. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, é a fé que persevera em meio ao sofrimento. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites, mas a fé nos faz perseverar no meio do sofrimento. A fé é confiar, é crer. Eu acredito, eu creio, eu vou agir segundo aquilo que eu creio, e Deus vai me abençoar. Experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada.
Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, até aí, até o verso 38. Então, a fé que persevera em meio ao sofrimento. Nem todos os heróis da fé viram livramentos terrenos, irmãos, foram cerrados ao meio, açoites. Sabe por quê, irmãos? Deus, o centro do plano redentor de Deus é a vida eterna. Para que Jesus veio? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o centro do plano redentor de Deus. Não que Deus não se importe com o meu bem-estar aqui, mas entre o meu bem-estar aqui e a minha vida eterna com Ele, a prioridade é a vida eterna com Deus. Esse é o centro. É por isso que a fé nos faz perseverar em meio ao sofrimento. Então, nem todos os heróis da fé viram livramentos terrenos. Alguns foram torturados, presos, mortos. Irmãos, o que morre, o que fica aqui embaixo é essa carcaça aqui, ó. Ainda que o nosso homem exterior, essa carcaça se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, se renova de dia em dia. Essa carcaça um dia vai ficar por aqui mesmo, mas o homem interior se renova de dia em dia. Aleluia! Aleluia! A verdadeira fé não depende das circunstâncias, ela se mantém firme. Ela se mantém firme, mesmo quando não há sinais de vitória. A verdadeira fé se mantém firme. Eu creio. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, reclamando, murmurando. Não, Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o milagre, até que o milagre aconteceu. O mundo não era digno dessas pessoas, porque elas tinham uma visão eterna e não apenas terrena. Já estamos quase encerrando. O mundo não era digno dessas pessoas, porque elas tinham uma visão eterna, irmãos, não apenas terrena. Colossenses capítulo 3, versículo 1, Colossenses 3, 1, vamos ler do verso 1 ao 3. Não é esse texto, pode deixar aí por enquanto. Tem um texto que diz assim: se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais, todo mundo sabe, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por quê? Tudo que Deus tem para você e para mim não se limita a essa terra. Está lá, está na glória, está no porvir, está no porvir. Se esperarmos em Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque Deus tem coisas maiores para você. Porque Deus tem coisas maiores para mim. Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas firmes. Deus tem coisas maiores. Aleluia! O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluias! Então, o mundo não era digno dessas pessoas, porque eles tinham uma visão eterna e não apenas terrena. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, à destra de Deus. Versículo 2. Pensai, irmão, minha vida é assim, é isso que eu passo, é aquilo que eu enfrento, essa luta. Irmãos, pensai nas coisas que são de cima. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
porque já estáis mortos e a vossa vida, aleluia, 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 você já está morto para o mundo, eu já estou morto para o mundo, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A minha vida está escondida com Cristo em Deus, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então pensai, buscai as coisas que são de cima. Aleluias, aleluias. Então o mundo não era digno deles, porque eles tinham uma visão eterna. Irmãos, pelo amor de Deus, que Deus nos dê uma visão lá da frente, uma visão eterna, uma visão daquilo que está por vir, uma visão daquilo que me espera, uma visão daquilo que te espera. Devemos estar preparados para perseverar, sabendo que nossa recompensa está em Deus. A nossa recompensa está em Deus, não apenas nesta vida, mas a nossa recompensa está em Deus. E Hebreus nos ensina isto. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A sua recompensa está em Deus, a sua recompensa está em Deus. Deus é a nossa porção, Deus é a nossa porção, Deus é a minha porção, Deus é a nossa porção. Está em Deus a nossa recompensa. Estamos partindo para o encerramento aqui. Deus é o plano perfeito, Deus é o plano completo, Deus é o cenário todo pronto. Irmãos, aquilo que te preocupa hoje, aquilo que me preocupa hoje, Deus já tem o controle, Deus já tem o controle, Deus já tem a direção de tudo, está tudo no controle de Deus. Deus está ali, ó. Está aqui o Júnior, assim, apavorado, está cardíaco, e Deus está assim: eu estou no controle de tudo. Eu estou controlando tudo. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Eu sei tudo. Eu posso tudo. Eu faço tudo. Aleluia, 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 aleluia. Está tudo no controle de Deus. Está tudo nas mãos de Deus. Deus é o quadro completo. Quer dizer uma coisa, o quadro da sua vida já está completinho diante de Deus. O quadro da minha vida já está completinho diante de Deus. Irmãos, aleluias. Terceiro e último, a fé que olha para a promessa de Deus. Verso 39 e 40, voltando lá para Hebreus, vai passar mais 5 minutinhos e encerramos agora. Verso 39 e 40. E todos estes, tendo tido o testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Mesmo tendo vivido pela fé, muitos não viram o cumprimento final da promessa, pois Deus tinha preparado algo melhor para nós. Aleluias. Pois Deus tinha preparado algo melhor para nós. A fé verdadeira entende que a maior promessa não é terrena. Aleluia. Os materialistas, os triunfalistas, a fé verdadeira entende que a maior promessa não é terrena. Os materialistas nessa hora, os triunfalistas, eu quero ter uma Mercedes, eu quero, estou falando agora que tem uma turma que quer viajar, quer fazer viagem na Lua. Tem uma turma aí de gente que tem caminhão de dinheiro que quer ir para a Lua passear. Meu sonho é ir para a Lua.
Ai, irmão, misericórdia. Eu quero ser o homem mais rico de Juiz de Fora. Eu quero ser o homem mais rico de Minas Gerais. Não, irmãos, a fé verdadeira entende que a maior promessa não é terrena, mas é celestial. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? Então a maior promessa não é terrena, mas é celestial. A fé que olha para a promessa de Deus. Romanos 8:18, o apóstolo Paulo afirma, ele afirma, e sabemos, deixa eu ver se o texto é esse, 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente, ou deste tempo presente, não são para se comparar, aleluias, com a glória que em nós há de ser revelada. Os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória de Deus que vai se revelar na sua vida, que vai se revelar na minha vida, porque a fé que olha para a promessa de Deus, nossa caminhada de fé é parte, agora vamos encerrar mesmo. Nossa caminhada de fé é parte de um plano maior. Irmão, nós só vemos em parte. Aleluias. Eu só consegui ver até agora. E amanhã eu não sei. Mas, irmãos, nossa caminhada de fé é parte de um plano maior que Deus está cumprindo na história da sua vida. A nossa caminhada de fé é parte de um plano maior que Deus está cumprindo na história da sua vida. Deus tem a sua vida, Deus tem a sua família, Deus tem a sua história nas mãos dEle. Ele tem o controle de tudo. Aleluias! Precisamos confiar em Deus, sabendo que Ele tem um propósito maior para a nossa vida. Irmão, isso aí é fé. Bom, eu vou agir conforme eu creio. Deus tem um propósito maior para a minha vida. O momento que eu estou vivendo agora não é um momento legal, não é um momento bacana, não é o que eu queria. Mas eu vou agir pela fé conforme eu creio. Eu creio que Deus tem um propósito melhor para a minha vida. Eu creio que Deus está mudando a minha história. Então eu vou caminhar, eu vou agir segundo aquilo que eu creio. Aleluia! A fé, concluindo, passei 10 minutos. A fé nos leva à vitória e nos sustenta nas adversidades. Precisamos confiar que Deus está no controle, irmãos, independente das circunstâncias. Confie que Deus está no controle, independente das circunstâncias. Aleluia, aleluia, aleluias. Que nossa fé seja como a dos heróis da fé de Hebreus 11. Uma fé que conquista, não só conquista, que persevera no meio da luta, que não só persevera, que olha para a promessa eterna. Pensai nas coisas que são de cima. Você está disposto a viver por fé? Mesmo quando não vê os resultados imediatos? Entregue sua vida totalmente ao Senhor e confie no plano perfeito. Irmãos, Deus tem um plano perfeito. Eu creio. Irmão, os meus planos são cheios de falhas, os meus planos são falhos. Mas o Deus que eu sirvo tem um plano perfeito. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Deus tem um plano perfeito para a sua família. Deus tem um plano perfeito.